a gente vai colocar no ar um vídeo do diretor de regulação urbana do município de Lagoa Santa, onde mora o cidadão, o Casares, o Henrique Melo, falando sobre isso aí. Ó. Vamos dar uma olhada e o senhor Mano volta e todo mundo vai falar na volta. Vamos ouvir. Ela já vem acontecendo há algum tempo. Ele é reincidente, mesmo antes do Covid, ele já dava festas e já tínhamos problemas com perturbação do sossego na cidade. E fomos acionados pelo Disque Denúncia para atender uma demanda de uma festa num condomínio específico, não sabíamos quem era. Fomos atender a denúncia, chegamos na casa e aí sim fomos cientificados que era a casa do Casares. Ele não nos recebeu de imediato, ficamos na porta durante 30 minutos ainda, aguardando a PM chegar, estava deslocando pelo avançar da hora, e a PM chegou e só então eles abriram o portão. Com a PM no local, ele foi notificado por escrito e dessa vez, a partir daí, dessa notificação, lavrado um auto de infração. Por que dessa vez? Porque ele já tinha sido cientificado uma semana antes sobre a mesma coisa e aí a partir daí se instaurou o processo administrativo da infração. A infração, ela será a pena máxima, provavelmente, acima de R$130 mil, não por ser o Casares, uma figura pública, e sim pela reincidência e pela quantidade de pessoas que ele expôs. No dia seguinte, eu estava de serviço novamente, tivemos uma nova denúncia e ele foi novamente denunciado por uma festa. E na outra semana, 7 dias após, ele deu uma outra festa e aí pelas datas que nós temos aqui dos exames dele, foi quando ele recebeu a confirmação da contaminação por Covid. Dá uma olhada, o Sormani, o cara é inconsequente, cara. Ele é reincidente um atrás da outra. O que adianta você dar uma multa de 130 pau pra esses caras? Só ele assina o cheque e faz. O desdém do cara. É uma coisa insana, Fábio Sormani. Não, aí tem duas questões nesse caso aí do Casares, né? Primeiro, a falta de respeito dele em relação aos condôminos do condomínio dele. Então ele acha que não mora sozinho e que se dane quem mora com ele. Entendeu? Eu sempre brinco aqui, mas em toda brincadeira tem um fundo de verdade. A gente tem que tomar muito cuidado para evitar morar em condomínio onde tem jogador de futebol e pagodeiro. Porque eles fazem festa o tempo inteiro. E não estão nem aí com nada e com ninguém. Se esquece que o condomínio é residencial. Quer fazer uma festa? Tem dinheiro? Aluga o salão de festa e faz a festa. E deixa os outros em paz, em sossego. Essa é uma questão, Benja. A questão dele furar a quarentena, eu prefiro não me manifestar, Benja. Eu prefiro não me manifestar e você sabe muito bem por que eu não vou me manifestar. Porque, ou eu me manifesto, Benja, o que eu falo ou não falo, Benja? Eu não sei, você entendeu? O que ele está fazendo de errado, Casares, ao fazer uma festa na época de pandemia? Para algumas pessoas, ele está errado. Para outras pessoas, ele não está. Então, o advogado do Casares, se ele for processado por ter feito uma festa em época de pandemia, o cara consegue defender ele bem, Benja. O cara consegue defender ele bem. Porque tem figurões desse país que acham que isso não tem nada demais. E que está toda hora misturado com as pessoas. O Casares vai falar, escuta, mas se o outro lá faz, eu também quero fazer. Se o outro pode, eu também posso. Então eu não quero ser multado coisa nenhuma. Então são duas questões nesse caso. A falta de respeito do Casares com as pessoas que habitam o condomínio dele. E outra, ele simplesmente segue uma ala das pessoas que vivem nesse país. Porque nem todas as pessoas que vivem aqui acham que juntar-se, estar próximas uns aos outros é problema. Não acham. Não acham. Nós temos essa visão. Eu concordo com todo o seu discurso e do Pascoal também. Eu jamais faria isso. Eu jamais iria a um local desse. Hoje faleceu, por exemplo, como até comentei com você hoje de manhã, o pai de um grande amigo meu. Faleceu, Covid-19. Seu Zaltiel, 90 anos. Não tem como ir no velório dele. Não tem como ir. E não vai ter velório por conta disso. Não é? Agora, nós pensamos assim. Agora, tem uma ala, tem uma vertente do país que não pensa. E o Casares
pertence a essa vertente. Então, quer dizer, quando o país, como diz o Flávio Gomes, como é que você falou? É um manicômio? É um manicômio? Cada um pensa de um jeito. Não tem uma sequência de pensamento, não tem uma linha de pensamento. Não tem. Não tem uma linha de pensamento. Então, veja, é terra de ninguém. Entendeu? Lamentavelmente. Eu dessa vez vou discordar de você de quase tudo. Primeiro, que mora num condomínio com jogador de futebol é um problema. Não é. Isso não é um privilégio de jogador de futebol. Essa semana a gente viu um condomínio chique aqui em São Paulo, o cara desdenhando, tratando um policial, humilhando um policial, gritando, falando palavrão, falando um monte de coisa. Não, estou falando em festa, escândalo. Não era jogador. Não, Beja. Não era jogador. Em não festa. Era. O que aconteceu. Não. Mas o que aconteceu no condomínio aqui em São Paulo. Isso não é privilégio de jogador de futebol. O cidadão foi denunciado para a polícia por maus tratos contra a mulher. E ele destratou o policial. Isso é uma coisa. Eu estou falando que pagodeiro e jogador de futebol adoram fazer festa. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu não gosto disso. Mas não é um privilégio de jogador de futebol. Por que eu não quero morar nesses condomínios? Porque eu quero sossego. Por isso, se eu fosse um cara da noite, da balada, eu iria atrás dessas coisas. E, aliás, eu ia fazer o possível para ser convidado para essas festas. Então, é isso que eu estou falando. É a questão de Mas isso festa. não é... Festa. Mas isso não é privilégio. Isso não é privilégio. Mas isso não é privilégio de jogador de futebol. Não é. Fazer festa, fazer barulho. Não é, Benja. Não é jogador de futebol. Mas eles adoram fazer isso. Muita gente faz. E outra coisa. Mas porque o país é isso, o país é aquilo. Aí tudo bem, eu concordo com você. Agora, desculpa. Um cara infectado. E outra, reincidente. Toda hora sendo notificado e fazendo festa. Mas nem se ele pegar o melhor advogado do planeta, ele ganha uma ação dessa. Nunca. Ele tem que ser processado, espero que seja condenado, e quando passar tudo isso, que o Atlético Mineiro tome as suas medidas, cabíveis, e que o governo brasileiro também tome. Na minha opinião. Mas eu concordo com você, Benja. Eu concordo com você. Eu acho que tudo isso tem que ser feito. Eu concordo com você. Eu só estou olhando para o outro lado. Porque essa é uma moeda que tem dois lados. Nós pensamos de um jeito. E te digo outra coisa, se é no meu... E te digo outra coisa, se é no meu condomínio que esse cidadão faz isso, e ainda mais assim, eu te garanto que essa história não ia terminar assim, não. Provavelmente iam dois para a delegacia, eu e ele. Mas fala, Flavinho, porque isso aí é falta de respeito, e não é só falta de respeito. O cara pode estar contaminando um monte de gente. Fala, Flavinho. Olha, acho que todo mundo tem razão no que está dizendo, na indignação, né? A indignação, eu acho que ela permeia todos os discursos de todos nós. Aqui há uma observação do Sormani que ele tem essa opinião. Eu não sei, para falar a verdade, nunca vivi em condomínio de jogador de futebol, nem de pagodeiro, nem de ninguém, porque eu nunca vivi em condomínio. Então não sei, enfim, eu não vou entrar nessa discussão das festas, né? Agora, Benja, achar que o governo brasileiro vai fazer alguma coisa, o governo brasileiro acha que tem de fazer festa. O governo brasileiro, oficialmente, a palavra do presidente da República, a posição do presidente da República é de ir às ruas, é de achar que não tem gripe, nem que é uma gripezinha, de achar que não está acontecendo nada, nos últimos 7 domingos, né, ele foi às ruas apoiar ao lado de manifestantes, dando um exemplo muito parecido do que o Casares está fazendo. Então, nesse sentido, eu acho que o Sormani tem razão, acho que não é muito difícil se defender num país como o Brasil, né? Num país como o Brasil não é muito difícil se defender. Eu acho a posição dele, as atitudes dele indefensáveis, só para terminar, indefensáveis porque eu acho que nesse momento todo mundo mesmo, sem exceção, tem de ter responsabilidade, não tem de usar maus exemplos para justificar o seu mau comportamento. Concordo plenamente com você, o que ele fez é indefensável, mas eu acho que, assim,
Imaginar que o governo brasileiro, alguém vai tomar alguma atitude, não. Tomou atitude o governo da cidade, né, de Lagoa Santa, que foi lá e o multou. E acho que tem de tomar atitude o clube. Né? O Atlético tem que chegar para esse cara e falar: escuta, bicho, qual que é a sua? Qual que é a sua? Tchau, pode pegar suas coisas e ir embora. É o que eu faria se fosse dirigente. Eu não tô aqui querendo entrar no aspecto político do que um faz, o outro não faz, mas te garanto que ninguém também está incentivando a fazer festa, tá certo? Olha, vamos chamar os amigos em casa para fazer festa, ainda mais com alguém infectado. Olha que legal, hein, gente? Vamos infectar mais gente. Não. Isso aí é um ato insano, mano. Insano e sem desculpa. Concordo contigo, Benja. É uma situação revoltante, é repugnante, é uma atitude extremamente babaca. E aí eu concordo com você. Quando a gente vai visitar um outro país, seja por turismo, trabalho, algo do tipo, a gente acaba dobrando os cuidados que a gente tem, porque a gente não está na nossa casa. A gente está numa casa alheia. Então, tudo que você vai fazer, você tem que redobrar os seus cuidados. Por mais que você possa ser uma pessoa que não joga lixo na rua, por mais que você não maltrate ninguém, mas quando você está numa terra estrangeira, você é obrigado a redobrar. Então, concordo, já parto desse princípio. O Casares, Benjamin, ele descumpriu um decreto, cara, um decreto municipal. É lei. Ele tem que cumprir isso daí. Independente do que ele possa achar ou deixar de achar, ele está descumprindo um decreto. É uma determinação por parte da prefeitura, no qual não é para haver aglomerações, como muitos municípios aí têm feito aí dentro do Brasil. Então é uma situação, Benja, que, sinceramente, cara, o próprio Nicoletti trouxe a informação, ele cometeu um crime contra a saúde pública. Ele, sabendo que ele estava infectado e realizando festas, ele está assumindo o risco de contaminar outras pessoas. Eu acho que esse cara ele poderia sim sofrer aí uma pena mais grave do que uma multinha de 130 mil. Uma multa de 130 mil é muito dinheiro para mim, para você, para qualquer um que está assistindo a gente. Mas para um jogador de futebol que joga num grande clube, para ele é dinheiro de pinga. E esse cara ele não dá valor nenhum à vida humana, Benja, porque o próprio país dele, salvo engano aqui na América do Sul, foi o que mais sofreu. Eu vi matérias aí, inclusive não tinha nem chegado com tanta força aqui no Brasil ainda o Covid-19, e no Equador, cara, já tinham corpos sendo deixados na calçada, porque não tinha espaço em necrotério. Então é um cara que ele não deve assistir televisão, é um cara que não deve ver jornais, é um cara que não deve ligar para nada, a não ser o próprio carro importado e saber quem que ele vai ligar para convidar na festinha do final da tarde, à noite, no final de semana. É um cara que não liga para nada nem para ninguém. Então, sinceramente, Benja, na boa, eu sei que muitas vezes o clube investe pesado na contratação de um cara desse, mas o próprio Atlético Mineiro, até que naquele momento, quando ele foi jogar pelada com o Otero, eu já critiquei bastante, eu falei que o Atlético deveria ser um clube enérgico e dar o exemplo, porque já tivemos outros jogadores envolvidos em situações parecidas e os clubes parece que passam a mão na cabeça desses caras. O Atlético deveria processar o jogador, porque muitas vezes a gente vê o jogador processando o clube. Nesse caso deveria ser o oposto, porque ele está jogando a imagem do Atlético Mineiro também no lixo. Porque ele pega aí, é um jogador do Atlético, todo mundo, o Casares, jogador do Atlético. Então o clube, ele tem que acionar o jogador. Porque se a gente fizer qualquer besteira na rua, Benjamin, se a gente for na porta de um bar e quebrar o bar, brigar com alguém, vão falar, tá vendo? É o comentarista do Fox Sports. A gente tá jogando o nome da emissora no lixo também. Então o clube, ele tá sendo lesado. Eu estou falando isso aqui na parte desportiva. Então o clube deveria processar o atleta também, exigindo aí uma multa, alguma coisa do tipo, aí uma compensação financeira por isso. E agora na parte criminal, ele deveria ser processado sim, pela Polícia Civil, o governo também deveria intervir nessa situação, porque concordo com você, Benjamin, a partir do momento que ele não respeita quem mora no nosso país, nós também não somos obrigados a respeitá-lo. Fala, Pipo. Não, em relação a isso, eu acho que assim, o presidente do Atlético Mineiro, o senhor Sérgio Sete Câmara, que é um grande advogado, ele já há muito tempo deveria ter tomado a atitude de rescisão de contrato por justa causa, porque isso é um parâmetro muito bem assertivo para uma determinação radical como essa, né? O que tem feito o Casares, né? Por exemplo, já de ter jogado bola em meio a uma quarentena, isso já se justificaria uma justa causa no contrato. Então, já há um equívoco por parte do presidente do Atlético Mineiro aí. Se até o final da semana, até amanhã, no caso, ele não aparecer com uma rescisão de contrato do Casares, ele, para mim, vai se mostrar um presidente inapto a liderar um grupo e a condução de um projeto
que vai necessitar muita seriedade e principalmente organização, como é agora essa retomada do Atlético Mineiro nas mãos do técnico Jorge Sampaoli. Se o Atlético quiser ser um clube que vai brigar por coisas grandes e retomar o seu padrão tão merecido aqui no futebol brasileiro, ele precisa principalmente de comando. E o comando vai passar, nesse momento, pela rescisão de contrato desse cidadão. Em segundo lugar, quando se fala em cometer um crime contra a saúde pública, isso implica ao Ministério Público, por exemplo, entrar com uma ação ou até esse cara ter corrido o risco de ser preso, né? Ser preso. Porque se eu, como um cidadão comum, saio à rua, né, com uma, como é que eu posso dizer, com uma certeza de que eu estou infectado com uma doença que ela é de uma grande propagação, e eu saio fazendo algazarra e baderna na rua, eu sou preso. Então, eu acho que, além de tudo, ele deu sorte de não ser preso, de não sair da casa dele algemado, o Caçares. E, em terceiro lugar, eu acho que se a gente nunca fez isso aqui no futebol brasileiro, pela primeira vez a CBF e até o STJD, qual órgão que for responsável, deveria ter a atitude, nesse momento, abrir a exceção de rescindir também o próprio contrato dele, toda a inscrição que ele tem como jogador de futebol aqui no Brasil, e proibir e coibir que esse cara assine qualquer tipo de vínculo até o término da carreira dele. De que ele não jogue mais futebol aqui no Brasil. De que o Brasil, no caso o futebol brasileiro, na atividade de jogador de futebol, proíba o Caçares de exercer essa função aqui no país. Eu acho que a CBF deveria buscar uma alternativa de abrir essa exceção por todo esse histórico que tem tido o Caçares como jogador. É uma pena falar isso, porque eu sempre defendi o futebol do Caçares aqui no programa. Era um cara muito bom jogador, tem um talento espetacular, é um menino que, se tivesse cabeça, seria não só destaque aqui na América do Sul, mas provavelmente no futebol europeu. Mas, pelo contrário, o que ele tem de futebol, ele não tem como equilíbrio humano para se portar em sociedade. Então a CBF, diante de todos esses fatores, deveria ela rescindir e cancelar a inscrição dele como jogador de futebol aqui no Brasil, junto ao STJD, e nunca mais liberar qualquer tipo de inscrição para o Caçares. Mas aí eu tô com o Mano também, quando o Mano fala, eu acho que o Atlético, além de dar uma justa causa, tinha que processar o jogador, eu concordo com o Mano. Ô, Nicolete, mas a diretoria do Atlético se manifestou? Falou alguma coisa ou não, Nicolete? Pois é, Benja, isso que eu queria passar aqui para vocês. Eu já questionei aqui a assessoria e também a diretoria do Atlético. Por enquanto, não. Naquela situação do Casares jogando a pelada com os amigos, o Atlético disse que não poderia punir o jogador porque ele estava no período. Então ele poderia fazer o que ele bem entendesse, porque ele estava no período de férias, com os amigos, enfim, ele infringiu, claro, uma situação da sociedade, uma quarentena, não deveria estar jogando, mas ele estava de férias, não tinha compromisso com o clube naquele período, por isso ele não poderia ser punido pelo Atlético. Agora é diferente, ele estava treinando desde o dia 15, pela terceira semana agora o Atlético iniciou os treinamentos. Então a gente está aguardando aí uma resposta da diretoria do Atlético e também da assessoria. Já questionei, como eu disse, a assessoria e também a diretoria. O Casares, como a gente sabe, é reincidente. Ele já se envolveu muitas vezes em festas, chegou atrasado no treinamento. Esse ano também foi parar na polícia porque houve agressão, né? Uma mulher acusou o jogador de agressão e muitas vezes, além da diretoria, os jogadores também tomaram as dores do Casares. Ele chegou atrasado e os jogadores falaram, não, ele não precisa ser punido, vamos levar o Casares para a final. Então os jogadores também, os líderes do elenco, às vezes levaram o Casares a cobertar o Casares nessa situação. Então agora é o momento, porque o Casares está indo para as festas e levando essa situação no treinamento e colocando não só os jogadores, mas também os familiares desses jogadores que voltam para casa. Na minha opinião, também os jogadores, os líderes do elenco, têm que chegar no Casares e falar, olha, meu filho, agora você tem que tomar uma posição, agora você tem que ter consciência, porque você está afetando não só todo o elenco, como também todos os familiares, toda a nossa comunidade aqui do Atlético que está vindo treinar e está tomando esses cuidados. Então a gente está aguardando uma posição do Atlético, porque, como eu disse,
nesse período, há 3 semanas, o Casares está em treinamento, está nesse período de treinamento e tomando todos os cuidados. Por enquanto, ele é o único caso positivo no Atlético e ele está afastado desde essa segunda-feira. Desde o final de semana, ele já sabe que está infectado com o coronavírus. Benji.